Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e ao nosso podcast Cristianismo Inteligente. Esse é um espaço em que nós conversamos sobre teologia, sobre filosofia, sobre ciências da religião, sobre história da igreja. Nós recebemos amigos, teólogos, acadêmicos, pastores e tantas outras pessoas que se envolvem com todas essas temáticas. Então sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é cara para mim. Eu tenho alguns amigos que são caros. E quando a gente fala caro é porque o valor ele tem dificuldade de ser exposto, né? Mas eu vou aqui falar rapidamente sobre a pessoa dele, fazer uma breve apresentação. Inclusive ele é colega, ele é meu amigo, mas ele também é um colega de profissão. Bacharel em Teologia pela nossa Escola Teológica das Assembleias de Deus no Brasil, que fica aqui na cidade de Natal, a nossa STEADEB, da qual eu tenho a honra de estar como docente. Ele também é cientista da religião, formado, licenciado em Ciências da Religião. Tem uma pós-graduação também em Ciências da Religião e atualmente é licenciando em Filosofia. E, além de tudo isso que eu comentei, ele é um leitor voraz de um dos maiores escritores de todos os tempos. Eu não tenho problema algum de usar essa expressão, né? Um dos maiores escritores de todos os tempos, que é o C.S. Lewis. E nós vamos conversar hoje em nosso episódio exatamente sobre esse grande autor C.S. Lewis. E eu estou falando do meu amigo Pedro Mendes. Seja bem-vindo, Pedro, ao nosso podcast. Obrigado. Espero que a nossa conversa seja bem produtiva e bem salutar. A gente possa aprender muito sobre esse importante escritor, importante autor, que, de certo modo, ele me ajudou a entender o cristianismo. O interesse por C.S. Lewis nasce também dessa busca por compreender algumas questões complexas. Vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Mas assim, eu me recordo que nas nossas andanças pela faculdade, né, pela Universidade do Estado, em que nós fizemos o curso, você fez primeiro que eu cheguei um pouco depois, mas nas nossas andanças por ali, nos eventos em que tem a apresentação de vários trabalhos, nós chegamos a apresentar um trabalho juntos, né? Digamos assim, uma palestra depois a outra, e eu, naquele momento, me colocaram para falar primeiro e eu achei ótimo, né? Às vezes é o contrário, mas assim, eu achei bom falar primeiro porque eu disse que existiam dois tipos de leitores. Tem o leitor comum e tem o leitor apaixonado. E eu era o leitor comum, então ninguém podia exigir muita coisa de mim. A gente falou sobre C.S. Lewis naquele evento, naquela oportunidade. E aí eu disse pro pessoal que eu era o leitor comum, né? Mas depois de mim viria o leitor apaixonado. E é justamente você, que tem aí já uma trajetória de aprofundamento na obra de C.S. Lewis. Então eu queria começar, Pedro, perguntando para você exatamente como foi que você chegou na obra de C.S. Lewis, no autor, como você o conheceu? Tudo bem, assim, de certo modo eu conheci a obra de C.S. Lewis por meio do Alister McGrath. Isso porque no meu trabalho de graduação eu fiz um trabalho que defendia a tese do diálogo entre a religião e a ciência.
E o Alice McGrath, ele citava muito C.S. Lewis. Aí me despertou interesse em saber quem é C.S. Lewis. Mas um interesse comum, né? Alistair McGrath, né? Alice McGrath, né? McGrath, ele que é um dos biógrafos de C.S. Lewis, né? Isso. Grande estudioso de Lewis, né? E ele também é um apologista cristão e que está sempre escrevendo Ele tem uma trajetória muito parecida com a de Lewis, né? No sentido de que ele era ateu, se converteu, inclusive deu aula na mesma universidade, né? Ele tem uma aproximação muito grande com os escritos de Lewis. Eu tive a impressão, quando eu li a biografia que ele escreveu, de Lewis, que ele também era um apaixonado. Né? Inclusive, recentemente, teve uma entrevista dele e ele falou sobre algumas obras de Lewis e ele demonstrou que é um grande admirador da obra de Lewis, né? E Lewis é um dos responsáveis pela conversão dele, né? Pelo fortalecimento da fé dele. Dele e de muitos cientistas, né? A gente tem aí uma enxurrada de teólogos, de cientistas, de filósofos que se converteram lendo C.S. Lewis ou sofrendo algum tipo de influência lewisiana. Aqui em Natal, só para que eu lembrei disso que você falou, aqui em Natal a gente tem um grande apologista que é o professor Tasso Licurgo. Ele sempre cita e ele é mais um, né, da lista que se converteu. E também foi cético, ateu, né? E ele teve um papel importante. O livro Cristianismo Puro e Simples teve um forte impacto sobre a vida dele. Sempre esse livro é o principal livro que influencia os céticos, né, a se converterem. Então, assim, aí depois eu encontrei o livro Cristianismo Puro e Simples, li inicialmente, não entendi muita coisa, mas assim, ficou aquele interesse somente formal. Aí depois, assim, eu comprei o livro Deus em Questão, foi isso que eu falei para você, né, desse psiquiatra americano, que ele faz uma análise dialógica entre Lewis e Freud. Aí esse livro me despertou interesse maior por C.S. Lewis. Aí foi a partir daí que eu comecei a me interessar em buscar escritos de Lewis para compreender algumas questões existenciais, algumas dúvidas que eu tinha em relação à fé cristã, alguns questionamentos. Então, esse tipo de pensamento, de busca, aumentou meu interesse, minha paixão por C.S. Lewis. Então, lendo suas obras, aí eu vi que muito do que o cristianismo precisava, intelectualmente e moralmente, tinha sido explicado de uma forma inteligente, racional, por C.S. Lewis. Mas aí você vai para a obra dele depois dessa obra que é um diálogo, vamos dizer assim. A partir desse livro foi que... Porque ele cita algumas questões, alguns livros, né? E cita alguns questionamentos entre Freud e Lewis, né? E aí é porque, assim, Lewis está dialogando com um gigante, vamos dizer também, né? Então, assim, o que é que Lewis tem a dizer com Freud? Pensava eu, né? Só que eu vi que no diálogo que o autor ele imagina, ele coloca os dois, eles foram contemporâneos, de certo modo contemporâneos, né? Mas não há registro que eles tenham se encontrado. Embora existam alguns autores que pensam que pode ter acontecido o encontro do jovem Lewis com Freud. Essa é uma desconfiança que alguns autores têm em relação a Lewis e Freud. Mas a forma como Lewis lida com a psicanálise, como ele vai responder a alguns questionamentos, mostra assim, a grandeza intelectual, moral de C.S. Lewis. Então esse livro me despertou um interesse maior. Aí eu fui reler Cristianismo Puro e Simples, eu fui buscar a sua autobiografia, que eu achei extraordinária também, a gente lia em conjunto, eu e minha esposa. Depois a gente começou a comprar alguns livros, como O Dom da Amizade. E quando começaram a surgir novos livros de C.S. Lewis, Uma Anatomia de uma Dor, Problema do Sofrimento, pronto, a gente começou a ler, reler os livros e encontrar algumas respostas interessantes acerca do cristianismo, que eu não encontrei em autores comuns. Por isso que eu sempre acho que existe uma apologética antes e depois de C.S. Lewis. Mesmo que uma grande parte dos autores, eles não concordem com tudo de C.S. Lewis, e faz parte também. Eu acho que também tem alguns questionamentos que eu não concordo com Lewis, mas, assim, num todo, ele tem uma contribuição extraordinária para a fé cristã, e não pode ser descartada de qualquer jeito. E quando você fala assim, que tem uma apologética antes e depois de C.S. Lewis, você está se referindo a aqueles autores, vamos dizer assim, da filosofia que traziam uma certa abordagem filosófica, né, na tentativa
da razão em proposições para a fé. Isso, como porque assim... Os clássicos eu estou falando. Já havia apologeta nos seus dias, como havia apologetas antes. Só que o impacto que C.S. Lewis provocou no campo apologético foi extraordinário. Provocou a conversão de muitos céticos, cientistas, escritores. Muita gente se converteu, inclusive a sua esposa, que era ateia, comunista e judia, se converte lendo seus livros. Então, assim, ele provoca uma ruptura muito grande no pensamento humano e impacta o mundo apologético de uma maneira extraordinária no século XX. Então, se você pensa a história da apologética cristã antes e depois de Lewis, você percebe que, a partir dele, a coisa tem um novo foco. Porque ele tem também uma maneira inteligente de falar das questões racionais, sem ser extremamente frio, mas usando analogia, usando simbolismo, metáfora, de maneira inteligente. Não é somente de uma maneira racional, mas também de uma maneira inteligente e distinta dos demais. Nenhum apologeta fez o que C.S. Lewis fez. Inclusive, muitos teólogos haviam naquela época, mas os teólogos não tinham a competência de C.S. Lewis, no sentido de se aproximar do povo numa linguagem acessível. Tem até um autor que chama a apologética dele de popular. Popular. Porque assim, quando foi convidado para fazer aquelas palestras que depois se transformaram no livro Cristianismo Puro e Simples, a BBC, ela procurou outros autores antes, teólogos, só que assim, não encontrou ninguém que tivesse uma linguagem que pudesse falar o coração das pessoas no momento de guerra. Aí encontra C.S. Lewis, um teólogo popular. E ele, assim, fez um sucesso enorme. Mas muitos teólogos, inclusive o amigo dele, Tolkien, criticou essa iniciativa da BBC de chamar C.S. Lewis. Porque ele não era um teólogo profissional. Só assim, que C.S. Lewis fez o que muitos teólogos não faziam. Inclusive tem um artigo dele que ele diz isso. Ele diz, se os teólogos, na verdade, fizessem o papel deles e transmitissem uma mensagem teológica que conseguisse alcançar o coração e a mente das pessoas simples, o mundo não precisava de um C.S. Lewis. Veja como, assim, a importância dele de chegar próximo às pessoas, né? Lewis é aquele cara que quando você lê, mesmo que você não entenda o argumento dele, você acha interessante. Porque ele tem uma maneira inteligente de falar. Você lê livros complexos, não entende. Mas você acha interessante como é que chegou aquele raciocínio, né? Porque é uma maneira de chegar ao coração das pessoas e à mente de uma forma inteligente e distinta. Então, não quer dizer que ele foi original nos argumentos deles. Muitos dos argumentos dele não são tão originais, mas a forma de abordagem, o método que ele usou, é extremamente original e singular. É isso que fez dele um C.S. Lewis. Eu estava lembrando aqui de 2 exemplos que estão no Cristianismo Puro e Simples, né? Um tem um bem simplesinho, que ele está defendendo a verdade contra o relativismo, que a proposta maior, né, que é o argumento moral que ele traz lá. E aí ele diz assim, as pessoas, volta e meia, podem se enganar acerca da verdade, né, do certo e do errado, na verdade. Isso. Pode se enganar acerca do certo e do errado, como muita gente se engana em relação a uma soma que faz a tabuada lá. Isso. E tal, na conta, né? Aí ele diz, mas o erro das pessoas em uma soma não invalida o resultado da tabuada. Né? E muitas pessoas podem fazer a mesma soma e algumas conclusões e algumas somas podem ter um efeito diferente ou pode se aproximar mais da verdade do que outras, né? Você faz, por exemplo, uma equação. Eu e você, a gente faz uma equação. Pode ser que nós dois cometamos os mesmos erros. Erramos, não acertamos. Mas pode ser que você tenha acertado mais, esteja mais próximo da verdade do que eu. Então, assim é na concepção humana, né? Pronto. O ser humano não vai estar sempre em pé de igualdade com a verdade da razão e da moralidade. Mas isso não nega que ela existe, objetivamente. Pronto. E o outro que eu lembrei também do Cristianismo Puro e Simples é que ele diz que uma parte da vida dele em que ele foi ateu era por uma questão de olhar a injustiça no mundo, né? E ele vai e de novo tem um insight da analogia, né, da comparação, quando ele diz a gente não pode dizer que uma linha é torta se não conhecer uma linha reta, né? De onde me vem essa ideia de injustiça, né? Porque eu posso olhar para o mundo e dizer que o mundo é injusto. Se eu consigo ver o mundo como injusto, eu tenho minha ideia de justiça. Há um padrão de justiça, há um padrão de moralidade, certo e errado,
na mente humana para que você possa usá-la para analisar e julgar determinadas questões do mundo. Isso na moral, na ciência, na fé. Tem que ter um padrão. Eu nunca sei se uma linha está torta se eu não tenho a noção de uma linha reta, né? É o princípio da consciência moral. É. E você vai falando e eu vou lembrando de outros aqui, mas depois a gente vai mexer um pouquinho mais nessa parte aí, né? Agora, assim, a gente já falou bastante sobre essa questão da apologética dele, né? Mas antes de a gente aprofundar mais esse ponto, eu queria que você fizesse assim um apanhado da pessoa de C.S. Lewis, né? Quem foi esse escritor? Quem foi esse apologista? Quem foi esse escritor de literatura infanto-juvenil? É interessante, sim, porque depende do interesse que as pessoas têm por Lewis, elas vão dar um foco a alguma obra de Lewis ou algum aspecto da vida dele. Por exemplo, alguns acham que Lewis não passa de simplesmente contador de história, autor de ficção, de contos de fadas, de literatura infantil. Geralmente os críticos costumam encaixar Lewis dessa forma. Não passa de um professor de literatura inglesa. Então alguém que criou um conto de fadas para animar as crianças. Outros acham que Lewis foi um simples apologeta cristão que defendeu a fé cristã. E com razão ele foi. Usou vários meios, vários mecanismos da literatura, da filosofia, da fé para defender o cristianismo. Mas ele foi mais do que isso. Outros veem Lewis como professor de filosofia. De fato, ele deu aula de filosofia, tinha formação em filosofia. Embora, na verdade, tenha trabalhado pouco com filosofia. Acredita-se que ele tenha passado somente 1 ano como professor de filosofia, né? E substituindo seu antigo professor, né? A função dele, seu trabalho dele foi mais na área da literatura, né? Inclusive, tem uma carta dele que ele diz que trocou a filosofia com muito pesar pela literatura, né? Embora continuasse discutindo questões filosóficas, mas ele estava mais ligado à questão da literatura, da história do Renascimento, da história medieval, que era sua área específica. Mas Lewis é muita coisa, quando você analisa ele. A partir do seu nascimento, crescimento, educação. Ele nasce num lar cristão, de tradição anglicana. Os seus pais, a sua mãe, por exemplo, vinha de uma tradição protestante, era filha de um pastor presbiteriano, professora de lógica, de matemática. Já o seu pai tinha mais ligação com a igreja anglicana, era um advogado, Albert Lewis. Então, desde cedo, Lewis já via esses dois mundos no seu contexto, protestantes e católicos, né? Mais protestante do que católico, né? E, inclusive, ele foi instruído que, quando chegasse na universidade, mais tarde, tivesse cuidado com os católicos, com os papistas, né? Com os filólogos, coisa que, na verdade, foi orientada logo cedo, né? Mas a grande tragédia da vida de Lewis, que mudou a sua perspectiva, aconteceu quando ele tinha 9 anos de idade, que foi a morte de sua mãe. E ele diz que ali pode ser considerada a sua primeira experiência religiosa, embora ele mesmo não considere uma experiência religiosa autêntica. Mas ele diz que do ponto de vista externo dos outros, dos biógrafos, ali aconteceu a primeira experiência religiosa de Lewis, porque ele viu suas orações de criança serem fracassadas, porque ele havia aprendido que poderia orar e pedir a cura, a bênção de Deus, e ele responderia. E ele conta que muitas vezes sentiu a falta da mãe, orou pela mãe, pediu a Deus e não teve a oração respondida. E depois ele percebe que tudo aquilo não passava de algo que ele havia aprendido teoricamente, mas não havia nenhuma experiência real nele. Ele deixa entender que, de fato, ele só se tornou cristão na fase adulta. Cristão autêntico, experimentou o verdadeiro cristianismo. Até o momento não passava de uma criança educada num lar religioso, instruída, que aprendeu algumas regras que a religião ensina. Mas tudo bem, a partir daí, o mundo de Lewis desaba, né? Ele diz na sua autobiografia que depois da morte da mãe dele, tudo entra numa situação difícil. O mundo desaba de cima para baixo. Muitos acham que ali nasceu a primeira semente do ateísmo no coração de Lewis. Um sentimento de revolta, de frustração. Embora ele não diga isso, mas dá a entender isso, né? Que a partir dali ele começa a ter um sentimento de aversão, de ódio à religião, particularmente ao cristianismo do qual ele pertencia. Só quando ele chega na escola, quando ele foi enviado, ele e o irmão dele para a escola na Inglaterra, ele também vai pertencer e frequentar uma igreja e uma escola vinculada à religião anglicana. E ele tem um certo ranço a partir daí, porque ele percebe que há muitas regras, há muita rigidez, há muita ameaça. Inclusive é interessante que quando ele escreve o livro O Regresso do Peregrino,
ele começa a história de João. Acho que não sei se você já leu esse livro, é Regresso do Peregrino. A história do personagem que é John, né? O João. E John, ele vem de uma cidade chamada Puritânia. Interessante como ele usa o termo Puritânia, porque ele tinha uma certa aversão a algum tipo de puritanismo radical que ele via na igreja anglicana. Regras, normas, opressões. Aí quando ele sai para fazer seu percurso, sua viagem em busca da felicidade, em busca do anseio que ele tanto busca satisfazer, ele se encontra primeiro com o proprietário da cidade de Puritânia. E o proprietário é um homem rígido, que usa uma máscara, e chama ele e apresenta algumas regras para ele. Diz assim: você já desobedeceu alguma dessas regras? E ele diz: não, mas ainda bem. Porque se você desobedecer essas regras, você vai ser lançado num buraco negro, cheio de escorpiões e cobras. Ele faz isso lembrando da experiência dele na escola, no tempo que era adolescente, de uma escola religiosa e de uma igreja que impunha uma tradição à força, sob a ameaça do fogo do inferno. Então isso tudo criou um ranço. Aí junte isso com a literatura cética que ele começou a ter contato, Lucrécio, Vigílio, autores gregos, romanos, que de certo modo eram céticos, ele foi aos poucos se transformando num ateu revoltado, um ateu linha dura. Tanto é que quando chega assim 15, 16 anos, ele já se assume como ateu. Ele escreve uma carta a seu amigo de infância, chamado Arthur Greves. Nessa carta ele diz: eu não acredito em religião nenhuma. E para mim o cristianismo não tem diferença nenhuma entre o cristianismo e as outras religiões. Não passa de uma mitologia entre outras. Então aí é onde ele assume o seu verdadeiro ateísmo. Que ele vai tentar, de certo modo, esconder para não revelar o pai, porque o pai ainda era muito apegado à igreja, tinha muita preocupação com ele, mas ele manteve um pouco essa ideia de esconder seu ateísmo, que aqui e lá deixava transparecer, mas para a família, para o pai e o irmão, ele sempre escondia um pouco. Então é assim que Lewis se torna ateu. Quando ele vai, na verdade, repensar a situação, a gente pode depois... Sim. prosseguir, Aí né? eu vou pegar como deixa aqui, você falou da mitologia, né? Isso. Porque tem um livro que ele também utilizou como reforço para isso, que é do James Fraser, O Ramo de Ouro, né? As ideias de Lewis vêm muito desse livro, né? E desse livro ele faz justamente colocar em paralelo Isso. as várias versões, né? Ou as várias mitologias. Verdade. E interessante assim, porque o conceito de mito de Lewis, ele vai ser reformulado. Porque antes a mitologia, os mitos eram usados para fundamentar o ateísmo dele. E depois ele redefine o conceito de mito para fundamentar sua cristandade, sua convenção. Então ele passa a ver, de um modo em geral, que os mitos têm um sentido maior do que ele tinha antes. Antes os mitos eram simplesmente histórias falsas, sem sentido, que despertavam somente a imaginação das pessoas, mas não traziam nenhum cunho de verdade. Por isso, se o cristianismo era uma mitologia, entre outras, não fazia diferença entre ser cristão e ser budista. Tudo estava no mesmo patamar. E é justamente isso que ele vai falar no diálogo com o amigo. Aí ele encontra na mitologia a ideia de um Deus que se sacrifica, de um Deus que morre para salvar a humanidade, de um Deus que morre e ressuscita. Até então, para ele não passava de mitologia. Só que quando chega no Evangelho, né? Aí nem onde entra a conversa de Tolkien, né, com ele, né? Sim. Aí Tolkien vai mostrar para ele que esses mitos antigos não estão, de certo modo, prevendo um fato histórico. Não seria uma forma de Deus usar esses mitos antigos para um fato real? Será que aqueles mitos de balde, que fala que um Deus que morre e ressuscita, de Osíris que, de certo modo, voltou a viver, não tem uma relação direta com um fato histórico? Não seria uma forma de dizer assim, isso é vislumbre de uma realidade que vocês ainda não conhecem. Aí quando chega em Jesus de Nazaré, é onde um mito se transforma em fato. É isso que vai, de certo modo, mudar a percepção dele. E vai entender que o cristianismo não é uma coisa que vem assim isoladamente do contexto geral. Até porque esses mitos, eles são anteriores ao cristianismo. Exatamente, né? Anteriores. Aí ele vai mostrar que não somente o Antigo Testamento anuncia a vinda de Cristo como personagem histórico real, mas também ele é profetizado ou anunciado, vaticinado nas grandes mitologias. E Jesus não vai repetir os mitos, nem vai reproduzir os mitos.
ele vai ser a realização do mito. Porque hoje existe também essa ideia de que o cristianismo é uma reprodução dos mitos antigos. Lewis não aceitava essa hipótese. Não. Os mitos antigos, eles falam de algo que vai acontecer, que é real. Então, em Jesus, o mito se transforma em fato, ou seja, ele se materializa. Está em sintonia com está em sintonia. Tipo assim, Osíris é despedaçado, morto, e depois volta a viver. Mas Osíris ninguém sabe onde isso aconteceu, como isso aconteceu, porque não passa de um mito imaginário, de uma coisa sem sentido, sem lógica, mas que traz um fundo de verdade que aponta para algo que pode acontecer no futuro, que vai perpassar pela mente humana até que Jesus vem, Deus transforma-se em homem, morre pela humanidade e ressuscita ao terceiro dia, ou seja, é um fato histórico ali, já anunciado não somente pelos profetas, mas pelas antigas mitologias. Olha que interessante, e isso que você está colocando já vai dentro daquela colocação da apologética antes e depois de Lewis, porque isso aí não tinha na apologética anterior. Tinha, é verdade. Ele reúne vários elementos e consegue formar uma estrutura apologética singular, né? Sim. Agora, a Bíblia, de certa forma, já tem algo nesse sentido. Isso. Aí, eu estava me recordando daquela expressão de Paulo no discurso dele no Areópago, né? Isso. Que ele fala a expressão tateando, que as culturas, né? Isso. As pessoas estavam ali e se porventura tateando pudessem encontrar, né? Isso. Aí ele diz, ainda que não está longe de vós, né? E tem um autor da teologia que a gente trabalha ele nessa parte de missiologia, né? E é o Don Richardson. Que foi o Melquisedeque. E o fator Melquisedeque. Ele foi um missionário, né? Norte-americano lá nas ilhas de Papua Nova Guiné. O Chesterton também tem essa linha de pensamento, o Chesterton, né? Sim. O Homem Eterno, ele aborda essa questão, né? Que também foi uma influência para C.S. Lewis, né? Já na tradição da igreja, Justin Martyr vai falar da questão dos filósofos, né? Ele não vai falar dos mitos, mas vai falar dos filósofos, pois ele acha que Platão foi uma espécie de pré-cristão, que havia, na verdade, sementes do verbo divino, já espalhadas de Cristo. Então, Lewis vai pegar uma parte dessa ideia patrística, né, de Justin Martyr, mas também vai ampliar com a questão dos mitos pagãos. Por isso ele diz que o paganismo não é o antagonismo da religião. O paganismo é a infância da religião. Ou seja, o homem nasce dentro do contexto pagão, mas o paganismo pode ser a base para que ele venha conhecer depois a verdade. Ou seja, o cristão seria um ex-pagão. Por isso que ele costuma dizer que o cristão é como alguém que é casado e o ateu é como alguém que é divorciado ou então que é viúvo. Ou seja, porque a diferença é enorme, né? Você perdeu sua esposa, o ateu, a situação do ateu é pior do que a situação de um pagão. Porque o pagão, na verdade, está dentro de um contexto que o paganismo é a infância da religião, enquanto o ateísmo é a negação. Ele ainda vai casar. Ainda vai casar. Pagão, né? E o ateu casou e se divorciou. Eu vou tomar de empréstimo aqui uma fala do Don Richardson, que ele diz: Deus não preparou só o evangelho para o mundo, mas preparou o mundo para o evangelho. E é justamente aí, né, nessas narrativas. Isso. É aquilo que ele diz assim: o inclusivismo não é que você precise conhecer primeiramente a Jesus, mas que Jesus conheça você. Então, onde quer que você esteja, ele lhe conhece. E certamente ele vai usar de vários meios para levar você à verdade. Ou seja, ele não traz a ideia de pluralismo, no sentido de que todas as ideias e religiões são válidas. Não. Mas ele acha que em todas as tradições, religiões, mitos, filosofias, deve existir alguns lampejos de verdade que vai apontar para uma verdade plena, que é Jesus Cristo. Ele diz até assim: aquilo que é verdade em outras religiões é muito mais verdadeiro no cristianismo. E aquilo que é falso nas religiões é verdade no cristianismo. Então o cristianismo precisa concordar com outras religiões naquilo que elas concordam com o cristianismo. Mas naquilo que elas divergem é porque o cristianismo está certo e elas estão erradas. Olha, que insight, né? É extraordinário, né? Verdade. E aí eu lembrei também de que muita gente o critica no seu inclusivismo, mas é porque não entende esse detalhe do inclusivismo dele. Não é o inclusivismo do universalismo. Não, jamais. Tem um caso interessante na última batalha, daquele soldado Emmett,
E quando ele... A última batalha, que é a última crônica. Isso, que é um Carlos Mano, né? Das Que ele crônicas. se encontra com Asla. Só que ele tem a vida toda cultuado e adorado um deus falso. Ele descobre, na verdade, que é um deus falso, o Tashi, né? Deus dos Carlomanos. E quando ele encontra-se com Asla, ele se sente envergonhado, triste, e se prostra de joelho. E lamenta pelo fato de ter adorado o tempo todo a um deus falso. E agora está diante do verdadeiro Deus. O que é que Asla diz? Não se preocupe. Sua oração foi recebida, sua devoção foi recebida. Porque enquanto você estava adorando a um deus falso, eu estava recebendo adoração. A adoração não está se dirigindo ao Deus falso, e sim a mim. Ou seja, na sua ignorância, você queria fazer o certo. Até que encontrou-se com a verdade hoje. E a verdade está aqui. Isso é o inclusivismo. Deus usa esse mecanismo da ignorância humana. Você faz uma adoração errada, falsa, não propositada, porque você não tem a luz suficiente ainda. Mas no dia que você se encontra com a luz, você vai entender que todo o tempo Deus estava lhe procurando para lhe conduzir até Cristo. Cristo é o ápice da revelação. Sim, porque não entre outras. No inclusivismo universalista, quem salvou ele foi Tashi. Né? Mas C.S. Lewis diz, não foi Asla. Foi Asla. Não existe verdade nem salvação fora de Asla. Perfeito. Você foi aceito pelo fato de você estar no mundo da ignorância. Aí entra aquilo que Paulo diz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, você está no mundo de ignorância. Tá no mesmo... Mas você tem a boa intenção, você quer encontrar a verdade. E se você busca essa verdade, um dia você vai encontrá-la em forma plena. Muito bem. E eu estava lembrando também daquela expressão de Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Isso. Porque a mensagem que é dirigida a ele é que Deus ouviu, Deus viu, né, a sua conduta, ouviu as suas orações, mas assim, ainda não é isso que vai lhe salvar. É verdade. Né? Ou seja, você está fazendo a coisa certa, mas não lhe salva, está apontando. E aí é necessário que Pedro vá. Tanto é na casa dele. Pedro vai lá guiado por Deus, pelo Espírito Santo, cumpriu uma missão porque viu do coração de Cornélio o desejo de encontrar a verdade. Isso. Assim aconteceu com o soldado Emmett, né? Encontrou-se com Alas, descobriu a verdade. Asla foi a salvação final. Pronto, agora vamos para... Já que C.S. Lewis se converteu, né? Lembrando só um detalhe, assim, essa conversão de Lewis ao cristianismo é precedida pela conversão ao teísmo. Você sabe que a conversão dele tem duas fases, né? Tem o idealismo antes, né? Ele começa, na verdade, como ateu, primeiro cristão de família, né? De infância, depois ateu, materialista ferrenho. Depois ele abandona o ateísmo pelo idealismo. Do idealismo ele entra numa espécie de panteísmo. Do panteísmo ao teísmo. Do teísmo ao cristianismo. E o teísmo acontece, a visão dele, a conversão dele ao teísmo se dá cerca de 2 anos antes da conversão ao cristianismo. E um dos autores responsáveis pela conversão de Lewis à crença em Deus, ao teísmo, é Chesterton, O Homem Eterno. O livro Homem Eterno foi o principal livro de Chesterton que influenciou Lewis a repensar sua fé. E ele se sentiu cercado de autores cristãos, de textos cristãos, que, de certo modo, encurralaram ele. E ele diz, inclusive, que em 1929, dentro do seu quarto, o Magdalene College, quando ele se prostra de joelho e assume, se rende, se entrega e diz: naquele dia eu entreguei-me a Deus e assumi que Deus é Deus. E com inclusive a expressão: e naquele dia eu fui considerado o convertido mais relutante de toda a Inglaterra. Porque na verdade ele mostra que a conversão dele foi... Por isso que o autor... Foi uma guerra, na verdade, com ele, com as pegou ideias... Pegou de empréstimo essa expressão, né? Exatamente. O mais relutante dos convertidos. É a expressão que ele usa. Porque ele se rende assim, porque ele se sentiu encurralado, não havia mais saída. Não havia mais para onde prosseguir. E aí ele até relata que é como se fosse um boneco de gelo derretendo de cima para baixo. Quando percebeu, estava todo derretido. Agora tem que me entregar, não há mais para onde correr. Mas ele relutou ainda em permanecer um crente em Deus, mas não cristão. Aí a partir daí começou a frequentar a igreja da Inglaterra, mas só por uma questão mais formal. Até que depois dessa conversa com Tolkien, com Dice,
foi que ele começa a repensar acerca de Jesus e do sacrifício de Cristo. Porque ele dizia assim: eu entendo tudo e aceito tudo da cristandade, mas não consigo entender a ideia de um sacrifício. A ideia do sacrifício, para mim, é inaceitável. O que é que tem a ver alguém morrer para salvar a humanidade? Foi aí onde Tolkien disse assim: a ideia do sacrifício não é necessariamente única do cristianismo. Está presente nas grandes mitologias, nas grandes culturas. E elas vão levar isso à concretização em Jesus. A essa relação despertou ele para essa conclusão, que o sacrifício de Cristo não era algo assim tão inusitado, mas estava previsto não só nas profecias, mas também nos mitos, nas culturas antigas. Aí ele conta que depois disso, dias depois, ele foi para um zoológico com seu irmão, na garupa de uma bicicleta, né, motocicleta, e ele diz assim: quando saí de casa, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Quando cheguei no zoológico, já acreditava. Como? Não sabe. Ele mesmo disse que chegou lá acreditando que Jesus era o Filho de Deus. Ali aconteceu a conversão dele. Ninguém explica, nem ele, nem os biógrafos, o que aconteceu com C.S. Lewis no caminho. Você na garupa de uma bicicleta, uma motocicleta, com seu irmão, vai para um zoológico. E quando você chega lá, diz assim: Jesus agora é o Filho de Deus. Chegou a minha conclusão. Aí só Deus sabe o que aconteceu no coração desse homem nesse caminho, né? Sim. O irmão dele disse que não percebeu nada. Não viu nada diferente. Mas ele conta isso em sua biografia, né? Legal. Eu vi uma frase recentemente, foi o pastor César Cavalcante. Eu conheço. Ele estava falando sobre o ladrão da cruz, lá, Jesus, né? Uhum. Tinha um do lado Isso. e o outro do outro, e ele diz assim: aquele ladrão, ele tomou o café da manhã com o diabo e almoçou com Deus. Deus, né? Verdade. Então, C.S. Lewis sai ateu de casa e chega no zoológico. Cristão. Muito bem. Então, ele agora está convertido. Como é que a gente pode dividir a obra de C.S. Lewis? Porque a gente sabe, você já usou essa expressão conversando comigo, que C.S. Lewis ele é um escritor de várias faces. Isso. Mas se a gente pudesse fazer uma divisão rápida, geral, da obra de C.S. Lewis, eu penso que isso poderia ser feito em dois polos, né? Tem o C.S. Lewis da ficção e tem o C.S. Lewis da apologética. Ele assim, ele diz que ele mesmo disse que há muitos Lewis nele mesmo, há muitos homens vivendo no mesmo Lewis. Ele diz que o mais antigo desses homens é o homem imaginativo. Então esse é o primeiro Lewis, que aparece já na infância dele. Por exemplo, as Crônicas de Nárnia foram pensadas por Lewis ainda na adolescência. Ele diz que passava na cabeça dele o tempo todo a imagem de um fauno carregando um guarda-chuva com alguns pacotes na mão. É interessante isso, né? Isso, com 16 anos, ele já tinha essa imagem. Agora, isso não nasce também aleatoriamente. Lewis era um profundo leitor das mitologias, da ficção. Então, que lia muito mitologia, ficção, acabou, na verdade, criando esse mundo na cabeça dele, esse mundo imaginativo, né? O que diferencia do que ele chama de mundo imaginário, né? A gente pode até ver isso mais na frente, a questão da literatura imaginativa e literatura imaginária. E ele sempre usa o termo imaginativo. Então, Alice McCraft também. Porque o imaginário tem a ver muito com uma ficção que não tem correspondência com a realidade, com o mundo real. E há muitas histórias nesse sentido, né? Mas o mundo imaginativo você reproduz a partir do seu mundo. Por isso as Crônicas de Nárnia não são textos imaginários, são imaginativos, porque tem uma relação com a realidade. Ele prefere o termo suposição e não alegoria, né? Porque a suposição pressupõe a existência de um mundo paralelo que tem relação com o mundo real. Então eu poderia dizer que a conversão de C.S. Lewis, ela ocorre a partir de um apelo que o Tolkien faz para esse mundo que já era familiar nele, o mundo imaginativo. Aí você pega esse apelo que Tolkien faz, que resgata, de certo modo, uma ideia dele, esse homem dentro dele, despertado, né? Mas ele diz que tem um autor que influenciou muito ele,
que é o George MacDonald, e o livro Fantastes. Ele diz que quando leu esse livro, a imaginação dele foi batizada. Já tinha imaginação, mas ali selou, batizou a imaginação dele. Então, esse homem imaginativo, ele vai existir na infância de Lewis, na adolescência, mesmo no período de ateu, mas ele é como se fosse amortecido. E depois ele é batizado e resgatado. Fato é que quando ele se converte, ele começa a produzir muito mais do que antes. Você não vai encontrar, por exemplo, textos, quase nenhum texto acadêmico de C.S. Lewis ou livros antes da sua conversão. Com exceção de Alegoria do Amor, que ele começa antes da conversão e termina depois da conversão, né? É um livro que ele tem 2 períodos, né? Alegoria do Amor. Ele começa a escrever, que é uma tese de mestrado para a Universidade de Oxford. Ele começa a escrever quando ainda era ateu. E ele conclui depois de convertido ao cristianismo. É o único livro que tem uma parcela do mundo ateísta, mas existiam poemas, textos, mas livro mesmo só depois da conversão. E o primeiro livro está relacionado exatamente a esse homem imaginativo. Um livro que ele escreveu em 2 semanas, que é o Regresso do Peregrino. Tirou as férias, depois da conversão dele, eu acho que 1 ano depois ele escreveu esse livro. Tirou as férias dele na casa do seu amigo Arthur Greves. E lá, na casa do seu amigo, ele escreveu esse livro. De uma tacada só, como diz o ditado. Aí, nesse livro, ele fala... Ele se inspira, na verdade, no livro de John Bunyan, né? O Peregrino. E ele vai também criar vários personagens que vai representar os inimigos e aliados dele durante toda a vida e desafio que ele encontrou. A modernidade, a racionalidade, o ateísmo, o materialismo, até se encontrar com a verdadeira felicidade. Esse livro também é recheado de alegorias, de ideias imaginativas, por aí vai, né? Então tem esse C.S. Lewis, eu vou tirar agora a palavra ficção. Tem C.S. Lewis do mundo imaginativo. Isso. Esse é o mais antigo, segundo ele, e que nunca abandonou. Depois vem o Lewis Apologeta, né? E a apologética de Lewis começa realmente com o livro Problema do Sofrimento, a apologética clássica, né? O Problema do Sofrimento, que foi a pedido de alguém, de um líder, pastor da igreja, frequentava, né, e pediu que ele escrevesse algo sobre sofrimento. Então ali está a primeira obra apologética de C.S. Lewis. Então está explicado porque que é um livro chato. Pô, eu acho, o Problema do Sofrimento. Sim, né? eu não li tudo de C.S. Lewis, né, como você, mas do que eu li... É o mais chato. É o mais chato de ler, né? É um livro mais difícil, assim, um pouco... É difícil, tenso, mas... É um C.S. Lewis filósofo, né? Bem filósofo, eu não gostei de C.S. Lewis filósofo. O livro filósofo está no Problema do Sofrimento, está também no livro Milagres, não sei se você tem já. Também, Milagres, mas Milagres é mais denso ainda. Mas eu não sei se é porque ele tá batendo ali no naturalismo. Mas acho que é mais... Eu tinha uma familiaridade. Foi aquele livro que rendeu algumas discussões no clube socrático, né? Sim. Foi ali onde foi desafiado a rever alguns pontos dele com aquela filósofa católica, Anne Scomber, né? Desafiou ele a mudar algumas perspectivas em relação ao naturalismo. Sim. Porque ele foi Mas o argumento continuou de pé. Ele só, assim, ela acusou ele de ser reducionista, né? Conta essa história aí. Porque assim, ele defendia que o problema, na verdade, do naturalismo é que ele se autocontradizia, né? Aí ela achou assim, que ele fechava a questão numa só tacada. Ele precisava, na verdade, entender que o naturalismo tinha outros problemas, que esse seria um dos problemas, e não o único problema. E ele repensou, de fato, ele escreve o 3º capítulo do livro Milagres, amplia, já mostrando que esse é um principal problema, mas não é o único problema do naturalismo. Foi aí onde diz que ele perdeu o debate, porque teve que rever algumas posições e ficou triste, angustiado, né? Alguns dizem que ele abandonou a apologética clássica por causa disso, mas não foi, porque ele continuou fazendo a apologética depois e já havia apologética imaginativa muito antes disso. Ele começou a escrever Crônica de Nárnia antes desse debate, antes desse embate. A trilogia espacial foi escrita antes, não tem nada a ver. E demonstrou humildade também, porque humildade, ele reescreveu o capítulo. Aí, assim, criaram um monte de lendas, de mitos, disseram que C.S. Lewis retratou essa filósofa católica nas Crônicas de Nárnia como sendo a feiticeira branca. Começaram a criar ideias, né? Que C.S. Lewis foi desafiado por uma mulher. Mas, assim, é só conjectura que as pessoas inventam porque acham que ele ficou
chateado porque ela foi grande calo no sapato dele. Só que tem um detalhe interessante, que quando ele sai do Clube Socrático, em 1954, para assumir a cadeira de professor de literatura inglesa em Cambridge, ele recomenda ela como a sua substituta. Olha que legal. É a pessoa recomendada por ele. Então ele tinha amizade com ela, ele tinha carinho por ela especial. E achou que ela seria a pessoa competente para assumir o lugar dele no Clube Socrático, né? Era um clube de debates com ateus, com materialistas, com teístas, com panteístas, com cristãos. Era um clube bem interessante, né? Agora sim, a obra, qual é a obra dele? Que a gente que acabou falando muito de maneira genérica, mas qual é a obra dele do mundo imaginativo? Do mundo imaginativo a gente tem, acho que a principal obra dele são as Crônicas de Nárnia. Essa é a obra-chave do mundo imaginativo. Tem a trilogia espacial, os 3 livros da trilogia espacial, né? Aquela Força Medonha, que foi o terceiro, tem Perelandra e Além do Planeta Silencioso, que é o primeiro, né? Esses 3 livros são importantes também, mas não tiveram o mesmo impacto que tiveram as Crônicas de Nárnia. Que são 7 crônicas. São 7 crônicas, né? Porque nela, particularmente no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o cristianismo está mais explícito. Ali tem uma tradição cristã bem clara. Tanto é que Tolkien não gostava muito das Crônicas de Nárnia, porque achava que Lewis tinha deixado as coisas muito claras, assim. Ligou muito ao cristianismo. Ele poderia ter sido mais discreto. Ele disse que ele usou muita alegoria. Já Lewis se recusa a admitir que as crônicas fossem alegorias. Ele diz que não se trata de alegorias, trata de suposições. Mesmo que dentro das crônicas existisse algumas alegorias e pudesse até ser lido como alegoria. Mas não era essa a intenção dele. Mas qualquer pessoa que esteja familiarizada com a tradição cristã, né, com o conteúdo bíblico, Isso. quando lê O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, percebe logo, né? diz isso aqui é cristianismo, é evangelho. Porque você vai encontrar, por exemplo, Nárnia. Nárnia infectada, afetada pelo feitiço da feiticeira branca. O que é isso senão um mundo caído? Mundo sob efeito do pecado. Não é isso? E o resgate de Nárnia depende da morte de Aslan. E o que é isso senão a morte de Jesus para resgatar o mundo? Restabelecer o estado original. A volta ao paraíso. Então, e Aslan, que é sempre representado por um leão, que é a figura de Jesus Cristo. Então, assim, claro que pode ter alguns detalhes que não sejam tão aquela conversa mas todo é alegoria. Aquela conversa de Aslan com a menina acho que é no final da viagem do peregrino da Alvorada, que ele diz, no seu mundo eu tenho outro... Tem outro nome, né? Verdade. E uma coisa interessante... Então ele não foi discreto. Não foi discreto. É isso que Tolkien não gostava, né? Tolkien dizia que ele é para ter sido mais discreto e mais indireto em relação a essa relação da ficção dos contos de fadas com o cristianismo. Tanto que tem um livro eu não sei o autor, que ele fala de Tolkien encontrando Deus em O Senhor dos Anéis. Eu não conheço esse livro. Tem esse livro. Quer dizer, foi preciso alguém fazer o dever de casa. Identificar para poder... Não está tão claro. E nas crônicas não precisa ninguém escrever um livro desse, né? Encontrando Deus nas crônicas. Em algumas crônicas, ele é mais discreto. Eu acho que a crônica mais escancarada, podemos dizer assim, é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Mas nos outros livros, ele é mais discreto. Por exemplo, o tio André, ele tem uma certa ligação com a feiticeira. Então ele está sempre todo sob o efeito de algum pecado ou de algum mal proveniente do feitiço da feiticeira branca. Aí quando Nárnia está sendo criada, por meio do cântico de Aslan, o único que não consegue ouvir o cântico é tio André. Ele ouve ruídos. Aí vem a relação. Por quê? Porque o homem debaixo do pecado não consegue ouvir a voz de Deus. Não consegue compreender. Ele coloca que o homem debaixo do efeito do pecado, ele não consegue entender a vontade de Deus, nem discernir o que é a voz de Deus e o que não é. Por isso que André não consegue, é o único que não consegue ouvir o cântico de Aslan, só ouve ruídos. Outro caso interessante, a conversão de Eustáquio, aquele menino chato, rabugento,
que começa naquela aventura da viagem do peregrino da alvorada. E ele vai aos poucos se transformando num monstro, um dragão. E o que é isso senão o pecado que aos poucos vai moldando o caráter do ser humano, transformá-lo num monstro moral? E quando ele se encontra com Aslan, ele tenta até se livrar daquele couro, daquela vestidura de dragão, daquele corpo de dragão. Mas por si mesmo ele não consegue. E o que é isso senão o homem tentando salvar a si mesmo? E quando Aslan pega ele e joga dentro de uma poça limpa de água, aí ele vê que ele vai sofrer, ter dores, mas ele vai se libertar, se livrar do corpo de um dragão, volta ao seu estado original, agora transformado. E o que é isso se não C.S. Lewis se convertendo e voltando à casa dos seus pais? Agora não mais como um mero religioso, mas como um convertido. E a água simboliza a palavra de Deus, tipificada no batismo. Então ali tem a alegoria clara, só que está mais discreto do que em outros casos. Só se você tiver uma compreensão da teologia cristã, talvez você identifique que ali existe alguns conceitos cristãos. Outras pessoas talvez não consigam, né? Se não conhecer um pouco da teologia cristã, do que Cristo faz por meio da cruz. Muito bem. Então, saindo agora dessa parte da literatura imaginativa dele, a outra, né, que é a obra apologética. Isso. A apologética, sim, na minha visão, o livro mais importante da apologética, apesar do primeiro ter sido escrito de Problema do Sofrimento, mas o mais importante é Cristianismo Puro e Simples. Sim. Apesar de ter sido, assim, as palestras ser feitas e ministradas nesse mesmo contexto, mas o livro só é publicado mesmo, em forma de livro, na verdade, em 1952. O livro, ele é resultado daquelas palestras. Das palestras que ele deu no rádio, na BBC. Radiofônica, né? Convidaram ele para participar daqueles programas. Ele fez alguns cortes, fez, né? alguns acréscimos, mas não todo o livro permanece idêntico às palestras. Ele fez algumas adaptações por causa da mudança, sai de um texto oral para um texto escrito, né? E tem algumas necessidades de fazer algumas adaptações, fazer alguns cortes e alguns acréscimos. Mas o livro permanece essencialmente parecido ou semelhante ao discurso da rádio. Já vi algum autor que comenta C.S. Lewis falar que há uma trilogia apologética. Isso. Que é o Cristianismo Puro e Simples, O Problema do Sofrimento e Milagres. Milagres, Esse aqui eu acho que é o mais importante por muitas razões. Primeiro porque ele sintetiza o pensamento de C.S. Lewis. Você vai encontrar muitas ideias de C.S. Lewis ditas nesse livro em outros livros de forma mais explicada. Por exemplo, a Abolição do Homem vai explorar mais a questão do argumento moral. Mas já existe aqui. Só que aqui é mais em termos popular. Aqui ele é mais técnico, mais acadêmico esse livro, Abolição do Homem. Então, o Cristo Puro e Simples, ele vai abordar várias temáticas. Por isso ele tem uma vantagem. Ele tem um aspecto diferente. Por ele ser mais acessível e porque ele resume a maior parte dos argumentos de C.S. Lewis de forma bem objetiva e direta, que depois vão ser explorados em outros livros, de forma mais sofisticada e técnica. Então, esse livro ele tem uma vantagem sobre os outros nesse caso. Na minha opinião, é o melhor livro de apologética de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Certo. E aí as outras obras? Milagres, Abolição do Homem também entra nessa questão da apologética, embora tenha um foco mais acadêmico, mas também entra na questão do argumento moral. Outro também muito importante, que faz parte da apologética, é Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Ah, sim. Fantástico esse livro, né? Tem a versão da Thomas Nelson e da Martins Fonte. Eu, contudo, preferindo da Martins Fonte. Até o nome dos demônios mudaram, né? De uma versão para outra, né? Na Martins Fonte é Fitafuso e Vermibilha. Até engraçado, né? Fitafuso, Vermibilha. Aí a Thomas Nelson coloca Maldanado e Vermilindo. Parece que é assim, Vermilindo. Então mudou o nome assim. E a forma de escrever mudou os tradutores, mas a forma de escrever da Thomas Nelson não é tão sofisticada e tão original quanto da Martins Fonte. E permanece assim o estilo lewisiano. Você vê assim algo mais engraçado, mais jocoso, expressão que ele usa mais interessante de apreciar do que da Thomas Nelson. Então a gente pode dizer que aqui já é uma dica para o pessoal que
vai ler C.S. Lewis, né? As traduções, as obras que são da Martins Fontes, elas são mais próximas vamos dizer, do estilo de C.S. Lewis. Já as outras da Thomas Nelson, elas estão tentando fazer aquilo que fazem com a Bíblia. E assim, atualizar. Isso mesmo. Agora, assim, como a Thomas Nelson tem vários tradutores, depende muito, eu acho que o problema nem tanto não é da tradutora, da editora, melhor dizendo, mas é um dos tradutores. Alguns, na verdade, eu não gostei muito da Gabriela na tradução desses livros, porque ela foge um pouco do original, do estilo original de Lewis. Não sei por influência teológica, por alguma percepção que ela tem nova, que acabou mudando o estilo e, por exemplo, em algumas expressões que Lewis usa tolo, ela usa a palavra vagabundo. Eu acho muito diferente uma coisa para outra. Tolo e vagabundo são coisas diferentes. Mas você é muito tolo. Lewis não falava de tolo no sentido de vagabundo como a gente entende hoje. O que é um vagabundo em nossa cultura? Então não tem nada a ver com tolo. Então ela costuma traduzir tolo ou transformar tolo num vagabundo. Aí isso perde um pouco da originalidade do termo original que Lewis quer empregar. Por isso a Martins Fontes fez um trabalho melhor, na minha opinião. Agora, outros autores, outros tradutores, como esse que traduziu, por exemplo, Deus do Banco dos Réus. Gostei muito dessa tradução. Como não tem, na verdade, na Martins Fontes, a gente não sabe qual é a melhor, né? Esse aqui, Anatomia de uma Dor. Boa tradução, mas da vida é melhor ainda. A tradução da vida. Editora Vida também tem esse livro aqui. Só que a tradução da vida é melhor do que esse aqui. Permanece também o estilo parecido com a Martins Fontes, a Editora Vida. Já Thomas Nelson acabou fugindo um pouco desse estilo original. Esse que é o Cristianismo Puro e Simples, né? Coloca aí outro. Aqui, né? Pronto, esse aqui é a Thomas Nelson, aquele é a Martins Fontes. Essa daqui é o acabamento melhor, é uma edição de luxo, né? Isso. Mas a tradução é inferior. Inferior, é verdade. Outro livro também que eu não trouxe aqui, mas não sei se você tem, que são Os Quatro Amores. Não, esse aí... Esse eu não li. Não li ainda não? Pronto. Não. Esse também, assim, tem tradução da Thomas Nelson, da Martins Fontes. E eu permaneço escolhendo a Martins Fontes. Gostei muito do estilo dos tradutores da Martins Fontes, porque é aquilo que eu disse, permanece mais um estilo original do que os demais. Mas assim, não quer dizer também que fuja o essencial, a essência, o conteúdo. Sim, você tá falando que é uma questão de estilo. Eu compararia assim, né? Em relação ao texto bíblico. Isso. A gente escolhe algumas versões que a gente acha que está mais próximo do original, que tem mais relação com aquilo que a gente aprendeu. Mas às vezes não é nem questão de estar próximo com o original. Claro que isso é o que conta no final. Mas há aqueles casos de, se você pegar uma tradução como a edição revista e corrigida, e pegar uma NVI, né? Que a NVI, que é a nova versão internacional, ela costuma ter o primor de buscar a fidelidade também com os originais, aquela coisa. Mas o estilo que está ali é totalmente diferente do estilo de uma corrigida. Verdade. Então, não alterou o sentido, não alterou a essência da mensagem, mas alterou o estilo. O estilo, é verdade. E às vezes o estilo foge um pouco daquilo que os autores pretendiam, queriam dizer, né? Sim. Talvez não fuja no essencial, mas fuja em algumas questões básicas, secundárias. Por isso que eu acho que esse livro não ter cuidado para não acontecer como acontece com uma tradução bíblica, que é a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Porque ali eu não gosto dessa tradução. Não chega a ser nenhuma tradução, acaba sendo uma paráfrase que altera muito do sentido. Então eu diria que com esse exemplo que você deu de vagabundo e tolo, mexeu aí. Mexeu, porque assim, são coisas distintas, né? Diferente mesmo. Em nossa cultura se difere muito isso. E Lewis também nunca usou esse termo vagabundo, sempre usava o termo tolo, né? E o tolo era o contrário do sábio, né? Aquele que era deixado se levar, o insensato, né? É um termo bíblico. O tolo tem a ver com o insensato, aquele que não tem a prudência, não tem a sabedoria. Vagabundo, nossa cultura hoje, tem a ver com outra coisa muito diferente, né? E não um tolo em si, um insensato ou imprudente. Muito bem. Pedro, você falou
também sobre a apologética antes e depois de C.S. Lewis. Então agora eu vou falar, lhe instigar para falar um pouco sobre a apologética depois de C.S. Lewis. C.S. Lewis, né? Como ele influenciou outros apologistas cristãos. E tem um apologista que eu até gravei recentemente um vídeo sobre ele, comentando um pouco da obra dele, que para mim é aquele que eu prefiro mais. Eu gosto do estilo dele, que é o Norman Geisler. Né? E quando a gente lê Norman Geisler, a gente vê que ele gostava muito de C.S. Lewis, porque ele cita bastante. Bastante. No livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, Lewis é muito citado, né? Não só nesse livro, mas em outros livros, né? A própria enciclopédia de apologética dele. Ele tem algumas divergências com Lewis em alguns pontos, mas ele não abre mão de reconhecer a importância apologética de Lewis, né? Sim, assim, a influência de C.S. Lewis, só para fechar essa questão dos tipos de C.S. Lewis, tem ainda um C.S. Lewis que a gente não falou, que é o C.S. Lewis historiador, né? É o C.S. Lewis que chega em Cambridge, né? Cambridge e se torna um professor de literatura renascentista, né? Assume uma cadeira. E nesse tempo ele escreve Imagem Descartada, que é um livro puramente histórico, né? Que vai tratar do pensamento medieval. Ele escreve também muitos artigos nessa linha de pensamento, resgatando algum pensamento medieval, renascentista. Então ele também age como um historiador, um crítico literário. Tem inclusive um livro dele sobre crítica literária. Experimenta uma crítica literária, ele vai falar do sentido do mito, sentido secular do mito, do que é uma lenda, do que é uma alegoria, e vai falar como você vai entender um texto, fazer uma crítica textual. Então ele também lidou com essas questões históricas e textuais. Tanto é que algumas críticas que ele faz, a Bultmann, por exemplo, ele faz do ponto de vista da crítica literária. É o que eu ia colocar agora, que esse C.S. Lewis imaginativo e histórico vai contribuir para o C.S. Lewis apologético. Vai contribuir, exatamente. Porque eu li esse ensaio que ele fez criticando Rudolf Bultmann, por causa daquela proposta dele de demitologização, né? E C.S. Lewis diz com todas as letras que ele não entende nada de mito. Não entende nada de mito. Não entende de teologia, mas não entende de mito. E se um homem que leu a vida toda a teologia, mas não conhece, na verdade, os mitos e as lendas, não tem autoridade para ler os evangelhos e taxá-los de mitos. E aí ele vai dizer que o evangelho ele até se gaba de dizer, se tem uma pessoa que sabe. Passei a vida toda lendo mitos e lendas, então sei muito bem o que é um mito e o que é uma lenda. E sei muito bem o que é uma história. Aí nos evangelhos não tem esse ranço de mitologia, como Bultmann dizia, né? Aqui trata-se de história contada de forma muito informal. Interessante que ele diz assim, que os evangelhos não têm a riqueza das mitologias. Riqueza no sentido assim, não tem a poesia, a grandeza dos mitos. Tem simplesmente histórias simples, contadas por homens comuns, que diz que chegaram no túmulo, o túmulo estava vazio, não tinha mais ninguém ali, só encontraram alguns panos e correram para encontrar com o mestre. Então histórias simples, contadas sem exagero, sem fantasias, sem muita criatividade. Então os mitos não têm essas coisas. Os mitos são espetaculares, coisas fantasiosas, imaginativas, gente flutuando, voando, árvores andando e falando, né? Isso é mitologia, isso é lenda, né? Mas no evangelho não tem isso. É tanto que C.S. Lewis percebe isso nos evangelhos e diz, agora eu vou transformar em mito, já que não é. É verdade. Aí faz as crônicas. É verdade. É muito interessante, assim como o Lewis, ele trabalha com a questão do mito, a gente volta mais à questão do mito. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que grande parte do Antigo Testamento, grandes autores do Antigo Testamento, também escreveram os mitos, né? Esse é um ponto em que Norman Geisler, inclusive, critica ele, né? Considerar, por exemplo, Jó e Jonas como mitos. Aí ele não diz que essas coisas são mitos, não com base na crítica histórica, não com base no liberalismo, mas, segundo ele, com base no estilo literário dos autores. Jonas, segundo ele, Jó, pelo menos até o momento dele, não tinham o estilo literário de uma história, de um fato histórico, mas se parecia muito mais com um mito. Não era como uma forma de negar o sobrenatural, era uma forma de dizer que, da forma como foi escrita, tem um aspecto literário de mitologia,
de contos e não necessariamente de histórias reais. Aí eu lembro que Norman Geisler, quando vai criticar ele, diz... Mas aí ele não coloca Jesus em momento nenhum na mitologia. Não. Mas Jesus, quando falou de Jó, quando falou de Jonas... Ele até acha assim que os personagens Jesus falou como história, né? Pode ser que tenha existido. Ele não vai negar a existência do personagem, mas vai dizer que as histórias criadas em torno desse personagem eram em grande parte mitos. É como, por exemplo, quando se estuda a questão da origem do homem. Uns perguntam se Lewis acreditava que Adão e Eva existiam de fato. E ele vai dizer que apesar deles existirem, mas as histórias em torno deles são histórias míticas. Ou seja, não é que a história seja falsa. A história não é literal. Porque para ele o mito, mesmo antigo, na forma como aparece no Antigo Testamento, era uma forma poética e simbólica de contar uma história envolvendo personagens reais, mas que nem sempre os detalhes são tão descritivos e reais. São imaginativos, são poéticos. Então essa é uma forma também importante de identificar o conceito de mito em C.S. Lewis, para não acusá-lo. Isso. Porque ele vai dizer assim que toda a história começa com um mundo mítico para chegar ao mundo real. Então, assim, o mito vai quase desaparecer do Novo Testamento, mas vai existir em grande quantidade no Antigo Testamento. Porque ele vai aos poucos sendo substituído pela história. O mito vai desaparecendo aos poucos. Ele vai estar envolvido nas histórias reais, dos personagens reais, mas grande parte do que se conta com esses personagens são histórias míticas, no sentido de que são histórias poéticas, imaginativas, para contar um fato real. Mas com o tempo, com a realidade dos fatos, os mitos vão se materializando e tudo vai se transformando em história. Por isso ele não enquadra os milagres de Cristo, na ressurreição de Jesus, como mitológica, mas como fatos reais e históricos, porque nele tudo se materializa. Agora, quando se pensa na concepção dele, em Jó, em Jonas, em algumas coisas ligadas à época de Davi, não que esses personagens não fossem reais, mas que esses personagens estavam envoltos dentro de uma cultura que vivia em função do mito, da fantasia e do mundo imaginativo. E com o tempo ela vai se transformando em realidade, até chegar Jesus. É a revelação progressiva no conceito de Lewis. Sim. Agora, voltando para essa questão da apologética depois dele, o que é que você acha daquela comparação que William Lane Craig fez entre C.S. Lewis e Dostoiévski? É porque, assim, só contextualizando, ele deixa claro que ele não gosta do que os cristãos fazem com C.S. Lewis, né? Porque, tipo assim, coloca ele alto demais, né? Num patamar alto demais. Que os cristãos têm um certo, particularmente os evangélicos, tem um certo fanatismo, né? Exagerado por C.S. Lewis. E aí ele diz que é muito mais grandiosa, não é essa palavra que ele usa lá. Muito mais interessante, mais importante, é Dostoiévski. Eu acho assim, que a questão de Dostoiévski, ele com certeza foi um autor de ficção extraordinária. E em certo ponto, e até certo ponto, ele tem uma vantagem sobre C.S. Lewis dentro do estilo literário dele, do tipo de livro que ele escreveu. Ele vai ter um êxito, uma vantagem. Mas Lewis é mais do que isso. Lewis não é somente um escritor de ficção. Lembrando que Dostoiévski não escreve literatura imaginativa. Imaginativa, até ficção. Ficção. Não, ele escreve ficção porque não aconteceu as histórias. Isso. Embora ele se projete nelas, né? Projete nelas, é verdade. Mas... E eu até gosto dele, sabe? Eu já li alguns livros dele e eu até gosto dele. Mas assim, não tem fantasia. Não tem. E assim, a contribuição para a cristandade pode ter para os intelectuais, para os filósofos. Mas que contribuição tem para o homem comum? Que contribuição tem para um cientista, por exemplo, que vai encontrar Deus por meio da literatura Dostoiévski? Então, assim, você tem que ver as vantagens. Lewis, ele tem uma vantagem pelo fato dele ter vários estilos e atirar por vários modos, por vários meios. Então ele vai alcançar o coração das crianças, do adolescente, do homem comum, do cientista, do filósofo. Porque ele tem Dostoiévski consegue alcançar o coração do existencialista. Do existencialista, exatamente. E Lewis não, ele tem uma vantagem maior sobre a plateia, o povo de modo geral, porque vai alcançar vários grupos, vários tipos de pessoas, várias categorias. Coisa que ele mesmo não esperava, né? Lewis não esperava isso. Ele achava que a apologética dele e o nome dele seriam esquecidos 5 anos depois da morte dele. E de fato, até Margaret diz isso, que houve um esfriamento, né?
no tempo de Lewis, depois da morte dele, mas depois surgiu a necessidade, quando surgiu o movimento de liberalismo, quando surgiu o modernismo com força, aí se houve uma necessidade de se resgatar C.S. Lewis. Por isso ele nunca sai da moda, né? Porque suas ideias... Inclusive eu estou lendo agora um livro de Peter Willis, que é C.S. Lewis versus neo-ateístas. E o autor vai dizer que os neo-ateístas não trouxeram nada novo. O que eles resgataram foram ideias do positivismo lógico do tempo de Lewis. Eles colocam Lewis, ele coloca Lewis em frente a esses ateus e vai dizer que se Lewis estivesse hoje, ele enfrentaria Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, da mesma forma que enfrentou os ateus do seu tempo. Com os mesmos argumentos, uma vez que o neo-ateísmo não trouxe nada novo, somente reproduziu velhos argumentos com a nova roupagem. Então por isso ele vai mostrar que Lewis continua na moda, continua em voga, porque o que ele falou no século XX tem um peso enorme também no século XXI, porque os argumentos dos ateístas continuam os mesmos, ultrapassados e arcaicos. Não representam mais pensamento clássico. Sim. Você falou aí que ele é C.S. Lewis. Ele é lembrado novamente, trazido novamente para as discussões. Ele sempre se torna necessário. E isso começa depois do avanço do progressismo, do liberalismo, dessa parte. Então, me fale aí sobre a relação de C.S. Lewis com o conservadorismo. Porque quando a gente vai buscar autores do conservadorismo, C.S. Lewis sempre está na lista. Verdade. Porque assim, a sociedade do século XX, particularmente depois da década de 60, vivia em dois mundos. De um lado estava o liberalismo teológico, que bebia do pós-modernismo, do relativismo e até do progressismo. De outro estava o fundamentalismo religioso, que surgiu com um movimento justo, eu até entendo, mas aos poucos foi se tornando muito fechado. Então surgiu a necessidade de alguém que pudesse dialogar com uma visão mais aberta e livre entre fundamentalistas e liberais. Esse nome não podia ser Billy Graham, não podia ser John Stott. Quem seria a pessoa ideal nesse caso? C.S. Lewis. Aquele que não era fundamentalista nem era liberal, mas ele conseguia, na verdade, criar uma ponte e um pensamento cristão conservador, sem o ranço do liberalismo e sem o radicalismo do fundamentalismo religioso. Por isso ele é lido por cristãos evangélicos, católicos, anglicanos, porque ele procura sempre esse caminho intermediário, deixando as questões secundárias para depois, mas buscando um caminho de equilíbrio. Então, do ponto de vista cristão, ele foi um conservador moderado. Há questões em Lewis que não são necessariamente tão ortodoxas assim. Sua visão dele em relação às escrituras, à evolução, à Bíblia, são questões chamadas muitas vezes de neo-ortodoxas ou não tão ortodoxas assim. Mas também não eram liberais. Ele não bebia do liberalismo. Por outro lado, ele não lia a cartilha do fundamentalismo. Ele rejeitava a ideia de uma visão literal da Bíblia, de um fundamentalismo radical, de um pensamento fechado. Tanto é que ele fazia crítica a muitas vertentes do puritanismo do seu tempo. Então ele procurou esse caminho do equilíbrio. E isso chamou a atenção e atraiu muita gente, que via em C.S. Lewis uma representação do pensamento cristão conservador, ao mesmo tempo equilibrado. E eu digo de passagem, essa foi a minha intenção e meu interesse maior por C.S. Lewis. Eu encontrei nele um estilo de vida moderado, equilibrado, mas que não abria mão das convicções cristãs, daqueles fundamentos essenciais, da autoridade da palavra de Deus, da ressurreição de Cristo, da trindade, dos dogmas centrais da fé cristã. Embora em questões secundárias ele foi um pouco liberal, entre aspas, em relação a isso. Agora você quer saber sobre o pensamento conservador político ou religioso? Isso. Político, né? Político e educacional, digamos assim. Veja bem, Lewis ele foi um crítico ferrenho do pensamento educacional progressista. Tem vários artigos dele sobre educação e democracia que ele defende isso. Inclusive o livro... Esse livro que você está aí, que é esse é um dos principais, né? Que educação ele defendia? Ele defendia a educação clássica e liberal. Clássica e liberal, no sentido assim de que deveríamos resgatar a educação nos moldes platônico, aristotélico e medieval. A educação clássica que não
que não lia a cartilha da política igualitária. Porque para ele, assim, a educação deveria ser seletiva. Nem todo mundo gosta de matemática, por exemplo. Então, aqueles que não gostam de matemática deveriam ser selecionados para fazer aquilo que gosta. É o pensamento, inclusive, de João Comênio, né? Que deveriam se valorizar as virtudes individuais. Então, Luiz pensava assim, que numa escola, há alunos que não querem nada com nada. Mas a gente tem que descobrir neles alguma coisa que não seja estudar. Pode ser que ele não goste de português, matemática, geografia. Então, a educação tem que pensar nisso. Essa educação obrigatória cria essa amarra, essa obrigação do aluno. Não quer estudar, não quer aprender isso, aquilo, e a gente obriga ele a assistir a aula. Aí ele perde tempo numa coisa que ele não vai usar. Porque ele diz assim, nós não somos iguais. A educação igualitária é uma fantasia. Até porque o conceito igualitário para ele é um conceito social e não um conceito científico. Nós não somos iguais, nós temos aptidões diferentes. E o aluno que gosta de esporte, então só de tecnologia, porque a escola não vai procurar trabalhar com esse aluno aquilo que ele gosta? Porque ele pode ser um profissional muito melhor se ele for obrigado a estar na sala de aula para aprender coisas que ele não quer. Por isso ele rejeitava a ideia de uma educação obrigatória e igualitária. A educação tem que ser seletiva, respeitar as individualidades e não ser obrigatória naquilo que o aluno não quer. Isso vai de encontro totalmente às ideias de Paulo Freire e Piaget. Que Paulo Freire defendia a educação obrigatória, igualitária, como hoje defende os marxistas de modo geral. Por isso eu achei estranho a Gabriela colocar, na verdade, C.S. Lewis e Paulo Freire para um debate educacional, como se os dois estivessem lendo uma cartilha um do outro, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Lewis era totalmente conservador em relação aos conceitos de educação e de democracia. E ele bebia em fontes conservadoras também, e não em pensamento progressista. Você disse em algum momento que uma das influências dele foi o Chesterton, Chesterton, né? E o Chesterton também é um autor muito conservador. Muito conservador. Nesse livro, Abolição do Homem, você certamente já leu, né? A gente até falou sobre esse livro numa época. Eu até lhe disse que de todos os livros que eu li de C.S. Lewis, ainda falta ler alguns, né? Mas para mim esse foi o melhor. Porque ele consegue, é um livrinho curto, né? Uhum. Mas ele consegue em poucas páginas trazer um argumento, um argumento muito forte, muito fundamentado. Isso. Moral. Da questão moral. Isso. E aí parece que até hoje não houve refutação. Não vi ninguém ao argumento dele. Agora, desse argumento. É interessante assim, porque ele percebe as tendências educacionais do seu tempo. Ele percebe a força do relativismo, do subjetivismo presente na educação e nos livros didáticos, que transforma um ato moral objetivo num ato moral subjetivo. Errado é aquilo que nós sentimos que é errado. Era isso que os livros propagavam. Então, assassinato... Eles chamam até de livrinho verde, né? Livrinho porque verde. Não quis dar o nome lá. Quis preservar. Exatamente. Então, é aquela ideia. Assassinato não é errado porque existe uma lei objetiva que diga que é errado. É errado porque eu não me sinto bem fazendo isso. Não gosto de assassinato. Então, se eu não gosto de assassinato, então é errado. Não é porque, na verdade, existe uma lei objetiva. É isso que Lewis vai contrariar. E vai dizer que a influência desse livro didático na escola, é criar essas ideias na cabeça do aluno, que não existe uma lei objetiva, não existe uma moral objetiva a parte de nós. Porque o que é que diz a lei objetiva? Que é errado independente da minha opinião. Independente do que eu sinta. Independente se eu gosto ou não, o certo é certo e o errado continua errado. Só que a influência desses livros, desses autores, era transformar a moral em algo totalmente subjetivo. Isso destruía a moralidade, do ponto de vista prático. Embora ele disse que na prática ninguém leva isso a sério. Porque adotar esse tipo de pensamento é cortar o galho onde está sentado. Sim. É você, na verdade, defender uma coisa, mas na prática você não vai aceitar. Você não vai aceitar, por exemplo, que alguém bata no seu rosto. Uma certa vez eu conversava com uma colega minha e ela acabou defendendo essa ideia de relativismo na moralidade. E eu disse assim, se eu agredir você no rosto, você diria o quê? Que eu estou errado ou que eu simplesmente não posso fazer isso porque você não gosta? Ah, você está errado. Então, é errado independente da sua opinião e da minha opinião. Mas se você leva para o canto da subjetividade, não importa se você gosta ou não gosta. De repente eu gosto de bater.
E se eu gosto, não é errado. Então, essa ideia acaba destruindo o valor objetivo e aniquilando a moral, os valores tradicionais que são a base da sustentação. É interessante que ele conclui dizendo que nós aniquilamos e destruímos o órgão, exigimos dele a funcionalidade. O funcionamento. Ou seja, nós acabamos com a moral, destruímos os valores morais e depois queremos que haja respeito. Lembro de uma vez de uma professora, estava numa reunião de sindicato dos professores, e ela tomou o microfone e começou a atacar a visão conservadora que ainda existe nas escolas. E ela dizia, vamos acabar com essa ideia de que o manda e te obedece. O aluno tem que aprender que ele é dono de sua própria história. Ninguém tem que estar obedecendo a ninguém. Mas, como o livro diz, ela cortou o galho onde estava sentada. Porque dias depois ela estava na sala de aula. E os alunos começaram a quebrar tudo dentro da sala de aula. Ia jogar bola de papel, depois sandália, depois cadeira. E ela não aguentou e saiu da sala dela correndo com medo de apanhar. E chegou na secretaria chorando e tremendo assim. Eu não quis entrar no mérito da discussão porque não era comigo. Mas eu fiquei imaginando assim. Veja o que ela disse. Ela cortou o galho e estava sentado. Por que não disse que o aluno tem direito de fazer isso? Olha, obedecer a quem? O professor? Obedecer ao diretor? Se ele sente que aquilo é certo, quem pode dizer que é errado? Então é essa a crítica de Lewis. Por isso ele diz assim, quando a gente quer vencer o ateísmo, a gente tem que começar destruindo as bases do relativismo e do subjetivismo, porque é ele que sustenta o ateísmo. Então, antes de se atacar com o ateísmo, destrua as bases do subjetivismo, porque eles são os grandes inimigos da moralidade objetiva. É tanto, Pedro, que nos debates que existem entre ateus e teístas, né? Uhum. Usa-se o argumento cosmológico do universo, Isso. o argumento teleológico, né, da finalidade e tal. Usa-se até o argumento filosófico da ontologia, né? De Anselmo, né? De Anselmo. Plantinga também usa também. Descartes também trabalha ele. E eu gosto do William Lane Craig nesse sentido, porque ele passeia muito sobre isso aí, ele deita e rola em cima desses argumentos, mas ele joga a toalha para o argumento moral. Né? Ele diz, no final das contas, o que vale é o moral, porque todos esses funcionam como curiosidade. Verdade. É só para mostrar, assim... Tem um pouco disso em Kant, né? Você que é especialista em Kant, Kant também trabalha a ideia do valor categórico, né? O problema de Kant é porque ele fundamentou tudo na lei moral. Na lei moral, né? Mas assim, a lei moral está fundamentada em quê? Kant só foi até a lei moral. E ele foi, claro, coerente com o seu sistema. Já Lewis vai dizer que se existe uma lei moral, não existe um legislador, né? Lewis foi mais além. Por quê? Porque Lewis estava entrando no campo da metafísica. Metafísica, é verdade. E Kant diz, não, o campo da metafísica tem que ficar na metafísica. Verdade. Então, esse é o argumento preferido de C.S. Lewis, né? O argumento moral, né? Sim, aí eu dizia assim, porque na hora que você debate com o ateu e apresenta os argumentos que tomam de empréstimo todas aquelas coisas da ciência, né? No final, o ateu, ele vai apelar para o problema do mal. O problema do mal, E o problema do mal é uma questão moral. Questão moral. Então, de fato, ataque logo... Se você é um relativista e se você nega as bases absolutas e objetivas da moralidade, como é que você vai dizer que o mundo é mal? Como é que você vai dizer que Deus é mal? Que existe um mal objetivo? Tudo é relativo, é subjetivo. Então tudo pode ser reduzido à opinião pessoal. Então essa é a grande falha do ateísmo. Porque se Deus não existe, o mal não pode ser mal. Então até para o mal existir, ele exige a existência de Deus. Exige que Deus existe. Porque é a partir de Deus que a gente define o que é certo e errado. Tire Deus como base do argumento moral, da moralidade, e o que é que fica? Somente as convenções sociais. E o que é certo para você não é certo para mim. E vice-versa. Então a gente vai viver cada um do seu modo, do seu jeito, e ninguém pode dizer que você está errado. É aquela relação entre três palavrinhas e os seus três contrapostos, né? O que é belo, o que é bom e o que é verdadeiro. Veja, é tão contraditório que o Richard Dawkins, ele escreve que não existe uma moral objetiva lá fora. Ele diz que nós andamos e funcionamos por força dos nossos DNAs. Bem e o mal são meras convenções sociais. Aí escreve um livro de 500 páginas dizendo que a religião é má.
Que contradição, né? Não seria uma convenção social também, né? É. Apesar de que... Baseado em que religião é mal, né? Apesar de que o Alistair McCaffrey, o biógrafo de C.S. Lewis, ele escreveu aquele livro contra Dawkins, né? O delírio de Dawkins, né? O delírio de Dawkins. É. Dawkins escreveu Deus um delírio. Deus um delírio, foi. Aí McCaffrey escreveu o delírio de Dawkins. E lá naquele livro combatendo o Dawkins, o McCaffrey diz que aquela descrição de Deus que o Dawkins faz em Deus no Delírio, ele também não conhece. Não conhece, né? Aquele Deus que ele diz, não, esse eu não conheço não. Verdade. Você tá falando de um personagem aí que não existe. Mesquinho, ciumento, rabugento, né? Exato. Então, de fato, é isso. O relativismo, ele coloca a questão do belo, do bom e do verdadeiro como algo subjetivo. Então não vai ter diferença entre o que é bom, entre o que é belo e o que é ruim. Isso. E o que é feio. Entre o que é belo e o que é feio. Verdade. Entre o que é bom e o que é ruim. E entre o que é verdadeiro e o que é falso. É como você pegar Hitler e Madre Teresa de Calcutá. São seres humanos com percepções diferentes, mas se você tira a questão moral objetiva, um e outro são a mesma coisa, ou então são vistos por ângulo diferente. Hitler pode ser do bem, Madre Teresa do mal. Se você quer associar assim. A única coisa que vai determinar isso vai ser a convenção social. Exatamente, a convenção social. E Hitler achava que estava certo no que estava fazendo. Então, se o certo ou errado é aquilo que a gente define como certo e errado por nós mesmos, então não podemos condenar Hitler. E se não existe uma verdade ou uma moralidade a parte das opiniões alheias, e pode dizer que ele está errado e ela está certa, Madre Teresa de Calcutá. Ambos podem estar somente errados ou certos por ângulos diferentes. Então, esse é o grande problema do ateísmo e do subjetivismo, que é o seu fundamento, né? E esse é o grande argumento que C.S. Lewis usa no livro Abolição do Homem, é verdade. Do Homem. Um argumento que nunca foi refutado. Nunca foi refutado, é verdade. Muito bem. E aí, Pedro, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar nessa abordagem geral que a gente fez de C.S. Lewis? Já estamos nos encaminhando para o final. Você quem sabe aí que você quer falar sobre C.S. Lewis? Tem tanta coisa que a gente vai... A gente poderia, assim, pensar depois em fazer uma análise de cada livro dele, né? Sim. Por exemplo, um dos livros que eu já li várias vezes é esse aqui, Anatomia de um Andor. Não sei se você já chegou a ler esse livro. Já, Comecei a leitura dele. Inclusive esse aí que tá aí. Aqui. É muito bom, assim. E esse livro, ele tem uma perspectiva um pouco diferente do problema do sofrimento, né? Porque o problema do sofrimento é uma análise mais filosófica, né? Esse aqui é mais existencial, né? Deus vai lidar mais com a questão do sentimento, né? Como ele se sentia, é um diário, né? Ele começa a escrever como se fosse um diário. E quando você começa a ler esse livro, a impressão que tem é que Lewis se decepcionou totalmente com o cristianismo, com a fé. Ele perdeu a fé, tornou-se uma espécie de agnóstico. Porque assim, ele começa a desabafar, né? A desacreditar. Diz que Deus não ouve mais oração, não ouve ninguém, não está interessado com o sofrimento alheio, não se importa mais com ninguém. É uma espécie de sádico cósmico, né? Que tem prazer em torturar as pessoas, em fazer o sofrimento acontecer. Aí, a partir do 3º capítulo, ele vai começando a repensar as questões e vai entender que aquilo que falou era da boca para fora, é somente ideias para desabafar, para botar para fora o que tinha dentro do coração. Aí vai entendendo que a vida, na verdade, que ele viveu foi um teste de fé, que a fé que ele descobriu agora mostra que de fato ele não tinha fé, ele era somente um cristão que não suportava as provações. E agora ele precisava ser testado naquilo que ele havia ensinado aos outros. E ele descobriu que a casa dele não passava de um castelo de cartas e que Deus derrubou esse castelo. E vai derrubar quantas vezes for necessário. E percebe que se a tortura de Deus existe, é para o seu bem. Ele pode até a torturar, mas para transformar você numa pessoa melhor. Ele conclui mostrando... Isso aí tem a ver com o megafone, né? O megafone. Isso acontece dias posteriores à morte da esposa dele, né? Isso foi uma apologética com os pés no chão, porque tinha experiências dramáticas, né? Perde a mãe, perde o pai, perde amigos na guerra, amigos próximos, foi ferido na guerra, perde a esposa, né? Poucos dias de casamento, um homem que era um solteirão por muitos anos, depois
contra a esposa, de repente vê a mulher, já casou com a mulher doente, já. Aí, sentenciada praticamente à morte. Deus deu uma pausa, assim, de alguns meses e anos, né? Para ele usufruir um pouco do casamento. Depois a doença volta, e ele vai sofrer, até ver a morte aí da esposa na cama, agonizando. É muito complicada a vida dele, né? Mas ele se recuperou totalmente. Dias depois, anos depois, ele morreu, mas morreu crente, né? Amém. Amém. Bom, vamos então marcar outros encontros para a gente pegar uma obra aí dele, dissecar, né, bem, porque a produção realmente de C.S. Lewis, ela é muito profunda. Muito profunda, assim. E muita coisa de Lewis eu não tenho muita coisa de Lewis ainda na cabeça. Muita coisa que eu preciso aprender de Lewis, né? Gente que acha que eu li muito C.S. Lewis, mas tem livros que eu nem lembro mais, assim. Já li, por exemplo, a trilogia espacial, tem pouco conhecimento dessa trilogia. Já li todos os 3. Mas é o livro que eu menos li de C.S. Lewis, né? As crônicas, algumas eu gosto mais do que outras. Tem alguns textos bem acadêmicos dele também. Por exemplo, a Alegoria do Amor. Para mim é o livro mais difícil de C.S. Lewis. Tradução, inclusive, da Gabriele. Mas ela deixa claro que o livro é difícil de traduzir. É difícil de entender. Porque ela acha que o livro usa uma linguagem muito técnica, muito científica. Mas não é a dissertação dele? Exatamente. Ela acha que é muito técnico, muito difícil. E ele recorre a autores que a gente não conhece. Usa termos até que ela não consegue traduzir. Ela, inclusive, usa isso no prefácio, né? O que ela diz assim, a esperança é que você leia e compreenda o contexto geral, mas ela mesma deixou claro que ela não conseguia entender tudo. Imagina o leitor comum, né? Sim. É, para mim, o livro mais difícil dele, é a Alegoria do Amor. Então vamos depois marcar outros momentos para a gente trabalhar mais detalhadamente algumas obras de C.S. Lewis. Hoje a gente teve esse panorama mais geral, né? Geral, e eu queria agradecer a sua participação conosco. Vai enriquecer, está enriquecendo grandemente o nosso podcast Amém. Cristianismo Inteligente. E eu espero que o pessoal possa desfrutar aí e ser instigado, né, motivado a conhecer este autor e a sua obra, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado, Pedro. E Deus abençoe. Amém.